Oi, gente, tudo bem? Vamos iniciar mais um dia. Espero que você esteja firme no propósito, né? E que esteja fazendo sentido para você, né? Se não tiver, tá na hora de você começar a orar, né? Para que faça sentido. Enfim, vamos iniciar abrindo lá em Atos 12, versículo 11. Mas antes eu vou contextualizar um pouco o que estava acontecendo. Atos é onde conta a história da igreja primitiva. Então, Pedro e outros membros da igreja primitiva estavam sendo perseguidos, né, por pregar o evangelho. Isso estava incomodando, né, outra parte da população, como os fariseus, o rei Herodes. O rei Herodes estava muito incomodado com isso. E então, no início aí do capítulo 12, o rei Herodes manda matar o irmão de João, Tiago, e manda prender Pedro. E Pedro é preso. Mas o que acontece quando Pedro é preso por pregar o evangelho? Quando Pedro estava lá, né, com as mãos algemadas, tinha muitos carcereiros lá, né, na cadeia. E o que aconteceu? Simplesmente, gente, um anjo foi lá e libertou Pedro e o levou para fugir da prisão. Então, o que a gente pode aprender com isso? Mas antes, vamos ler, né, o versículo 11, que diz assim: Agora sei que, de fato, o Senhor mandou o seu anjo e me livrou do poder de Herodes e de tudo o que os judeus tinham a intenção de me fazer. Então, os judeus, né, estavam contra o povo de Deus, eles não entendiam, não aceitavam, não acreditavam, né, que Jesus realmente, que ele realmente era o Filho de Deus. E também o rei Herodes e muitas outras pessoas que participavam da alta sociedade daquela época, né, também se contrariam ao povo de Deus. E o que acontece? Naquela época, as pessoas que serviam a Deus, elas realmente não paravam, elas não se prostravam diante daquela situação, elas não desistiam, elas não se entregavam, não se rendiam, mas elas continuavam lutando porque queriam fazer a vontade de Deus, que foi o caso de Pedro. Pedro, quem foi Pedro, gente? Era teimoso, explosivo, né? Não controlava a raiva dele. E então, depois que Pedro passa a conhecer Jesus verdadeiramente, que ele é batizado com o Espírito Santo, então uma mudança começa a acontecer na vida de Pedro, a ponto de que, quando ele pregava, muitas almas se rendiam ao Senhor. Pedro passava e demônios eram expulsos por conta da sua sombra. E doentes eram curados também. Então, gente, que transformação, né? Pedro virou um instrumento mesmo de Deus. E então, Pedro, ele estava preso, mas ele não estava preso e resmungando contra o Senhor. Ele não estava preso e murmurando, dizendo: Ai, Senhor, eu estava só pregando a tua mensagem, pregando a tua palavra. Por que o Senhor permitiu que eu fosse preso? Por quê? Mas sabe o que aconteceu enquanto Pedro estava preso? A igreja estava orando em favor da vida de Pedro, para que Deus tivesse misericórdia, para que Deus cuidasse dele. E, enfim, tudo isso, gente, contribuiu para que o Senhor, né, mandasse ali o livramento, o socorro. E foi o que de fato aconteceu. O anjo foi lá e libertou Pedro. E ele voltou a pregar o evangelho normalmente. Então a gente percebe que quando a gente se dedica a fazer aquilo que Deus mandou, não tem o que possa nos impedir, a não ser nós mesmos. Nós somos os únicos que podemos impedir o Senhor de completar a obra em nossas vidas, de nos usar como Ele deseja. Então cabe a nós reconhecer que realmente queremos a todo custo fazer aquilo que Deus está mandando e então crer que Ele vai providenciar todo o resto. É sobre a gente entender que estamos vivendo na dependência do Senhor quando vamos viver de acordo com a vontade de Deus. Então a gente vive na dependência dele e Deus entende e gosta disso, que ele vai ser o nosso provedor de tudo, de segurança, de alimento, de alegria, de tudo que a gente precisar. Então, Deus, ele não acha ruim o fato da gente precisar dele para tudo, não. Ele acha isso ótimo, ainda mais quando você está dedicando toda a sua vida para servir a ele. Mas sabe o que eu estava lendo hoje no livro de C.S. Lewis, que fala sobre o cristianismo puro e simples? Tinha uma parte que falava assim: não adianta a gente pensar que temos um contrato com Deus, onde você faz serviços para ele
e ele faz serviços para você em troca. Isso não está correto. E outra, também não adianta a gente pensar que o nosso mérito, o mérito das nossas ações aqui nessa terra, vai valer de alguma coisa. Entende isso? Então, não adianta a gente pensar nem da forma que o mérito vai nos levar para o céu, e nem que Deus tem que prestar algo pra gente e a gente prestar um serviço para Deus. Não é assim que funciona. Isso é confundir as coisas mesmo. Confundindo tudo. Na verdade, temos que lembrar que pela graça somos salvos, né? Como já foi um dos nossos devocionais, podemos dizer. Então, gente, no caso de Pedro, Pedro não estava pensando assim, eu tenho um contrato com Jesus, porque eu era discípulo dele, assinamos um contrato e agora eu sirvo a ele e ele me serve. Não, Pedro não pensou assim, e Pedro não pensou que se eu pregar para o mundo todo, eu vou para o céu como recompensa. Pedro também não pensou assim, mas pensou que ele conhecia algo tão maravilhoso que todos precisavam saber. Ele pensou que todos tinham que receber aquilo que ele recebeu, uma transformação de vida por meio de Jesus Cristo, sabe? A verdadeira alegria, um renovo de propósito, uma nova vida. Era isso que Pedro queria, e também as outras pessoas que pregaram o evangelho queriam a mesma coisa, que as outras pessoas viessem para viver tudo aquilo que Jesus tinha para eles, porque todos nós, né, que um dia nos colocamos à disposição para pregar o evangelho, nós temos que reconhecer que estamos fazendo isso porque as outras pessoas necessitam de Cristo, necessitam ouvir a palavra, ouvir a verdade, e então se converter ao evangelho, porque é o único caminho, é a única salvação. Então, pelo fato das pessoas precisarem, necessitarem, então nos colocamos à disposição do servir a Deus. Não é porque eu vou me beneficiar ao servir a Deus, não é porque eu vou conseguir bênçãos do Senhor por estar servindo a Ele, mas porque eu entendo que as outras pessoas necessitam ouvir, e se eu não falar, quem vai falar por mim? Então, tem até o versículo, né? Como ouvirão se não há quem pregue? Então, nós temos que entender isso, de que precisamos nos colocar à disposição do servir a Deus, como Pedro fez. Pedro poderia ter voltado a sua vida de antes, depois de Jesus, mas uma vez que a gente conhece Jesus verdadeiramente, nós não olhamos mais para trás, nós olhamos apenas para Jesus, que é o nosso único alvo e foco. Então é isso, vídeo de hoje. A dica para você evoluir é: ore para o alvo e permita que ele transforme sua vida, assim como na vida de Pedro. Ele proverá o socorro. Não desista de fazer aquilo que ele te pediu, aquilo que ele ordenou que você fizesse. É muito pior se você fugir, tá? Então, peça para que ele te prepare, te dê capacidade, e então você fará tudo da melhor forma possível. Ele vai cumprir o resto, ele vai fazer o restante. Então é isso, né? Coloque suas vidas nas mãos do Senhor, para que você viva os planos dele em 2026. E é isso. Até amanhã.